Olá, galerinha do Pinceladas do Saber, espero que vocês tenham acompanhado o canal e tenham gostado dos vídeos. Hoje eu vou falar um pouco sobre o pensamento de um autor norte-americano chamado de Henry David Thoreau. Não sei a pronúncia específica, já ouvi outras pronúncias super estranhas como Thoreau, mas eu vou falar como David Thoreau. O autor nasceu em 1817 em Massachusetts, estudou em Harvard, foi dono de uma escola juntamente com seu irmão, e a sua obra mais conhecida nós poderíamos dizer que é uma obra chamada de Desobediência Civil. Foi publicada em 1849. É interessante pensar esse autor, porque esse autor foi um grande influente de personagens históricos como Mahatma Gandhi, como Martin Luther King e, sobretudo, com relação aos movimentos hippies na década de 60 e 70. Então é um autor bastante interessante de nós lermos e de nós compreendermos o seu pensamento, porque tem de certa forma uma influência histórica na maneira como esse autor concebeu as suas questões filosóficas e políticas. Bem, vamos lá. Eu fiz um cronograma para que ficasse um tanto didático essa exposição do pensamento do autor de Thoreau no caso. Vamos lá. A primeira consideração que eu gostaria de fazer é que Thoreau, ele é, sem dúvida nenhuma, um pessimista em relação ao governo, um pessimista em relação ao Estado. O governo, para ele, não teria nem a capacidade e nem o dever de formar cidadãos benevolentes, de criar uma sociedade boa. Até porque o governo, como eu disse, não tem a capacidade nem o dever de fazer isso, porque por muitas vezes o governo ele se extravia por caminhos que nós podemos chamar injustos. Então, o governo não é, no pensamento de Thoreau, benevolente. Ok, qual é a conclusão lógica que nós temos? Então, se nós partirmos desse pressuposto que o governo não é benevolente, que o governo tende a uma tendência no governo a praticar injustiças, a se corromper e ser tomado pela injustiça. Então, a primeira conclusão lógica que nós poderíamos chegar é que o melhor governo para Thoreau é aquele governo que não governa. É aquele governo que deixa com que os indivíduos se organizem, que os indivíduos possam ter liberdade para buscar então aquilo que é as suas vontades e os seus desejos. Podemos perceber então, nesses poucos minutos de exposição, que para Thoreau, ou no pensamento de Thoreau, há uma grande deliberação sobre o que nós podemos chamar de individualismo. Ele é necessariamente um defensor da individualidade e ele acredita nessa individualidade humana. Ele acredita nessas ações diretas dos seres humanos, se organizando-os como sociedade. E, partindo disso, Thoreau lança crítica dizendo e criticando aqueles cidadãos que exercem as suas vontades e acreditam estar exercendo as suas vontades meramente num papel nas eleições, e que esses cidadãos então a partir disso se tornam passivos em relação ao governo, meramente pessoas manipuladas e formadas por uma instituição abstrata. A fala de Thoreau, ela parece um tanto longínqua ou nem tanto não nos trazem o impacto que deveria trazer, justamente por nós não estarmos situados no contexto qual Thoreau estava situado. Porque o contexto que Thoreau está situado é o contexto que os Estados Unidos está no final da guerra contra o México. Aquela guerra que foi anexado aos Estados Unidos quase metade do México. Então, um quarto do território dos Estados Unidos
é fruto dessa guerra. E é o contexto onde os Estados Unidos está tomado por aquela ideia que nós chamamos dentro da história de destino manifesto. Lembra daquela ideia quando os Estados Unidos, ou quando a população dos Estados Unidos está tomada por essa ideia do destino manifesto, que por vontade divina os Estados Unidos podem infringir e invadir territórios a fim de civilizar a América, fazer a América para os americanos? Essa ideia de uma vontade divina e de um poder deliberado divinamente sobre os americanos, então que esses americanos podem invadir os territórios, e essa política realmente que nós podemos chamar e ver expansionista por parte da América. É nesse contexto e é desse estado o qual Churro está fazendo uma veemente crítica. Daí surte mais efeito e traz o impacto necessário o pensamento desse autor, quando ele está dizendo que o bom ou o melhor governo é aquele governo do qual não governa, é o governo do qual há uma abertura às individualidades humanas, porque é um governo que ainda se utiliza de um sistema escravista, é um governo que se utiliza de uma política expansionista, de invasão às liberdades. É desse governo qual Churro então está fazendo uma séria crítica. E é nesse governo então que ele vai defender essa individualidade, esse individualismo do ser humano. Aqui eu quero fazer uma mudança de eixo do pensamento de Churro, porque eu acredito que aqui nós temos as duas pontas do pensamento desse autor. Porque se até agora eu tenho desenvolvido então o pensamento que para Churro o melhor governo é aquele governo que não governa, porque ele é decididamente um pessimista em relação ao governo, Churro é sem dúvida um otimista em relação à natureza humana. Seus escritos apontam para a desnecessidade, do âmbito governamental por acreditar em uma moral e um senso de justiça natural do ser humano. A moral humana está acima do governo, está acima do Estado. Há um senso de justiça natural no ser humano. Nesse sentido, as ações diretas dos seres humanos são superiores, então, a essas abstrações governamentais, estatais. Entendem? Por isso ele reivindica tanto esse individualismo. Ele reivindica ao ponto de chegar nessa individualidade, a ponto de ser preso, quando ele renuncia a pagar impostos para um Estado que tem essa política expansionista, escravista, de privação da liberdade humana. Então ele se renuncia a pagar impostos e ele passa um tempo preso na cadeia por conta disso. Por que ele renuncia? Porque ele acredita que a partir do momento que você financia uma guerra, você paga impostos a um Estado que faz guerra, a um Estado que se utiliza da mão de obra escrava, a partir do momento que você paga impostos a esse tipo de governo, você compactua e você financia as ações desse governo. E mesmo que você não concorde com isso, você ajuda diretamente quando você paga os seus impostos. É por isso que ele, discordando então das ações do governo, ele renuncia a pagar os impostos e arca com as consequências de não pagar os impostos, que no caso pessoal do Churro, ele é preso, Ok, então o pensamento de Churro queria partir dessas duas pontas, que ele é um pessimista em relação ao governo, mas ele é um otimista em relação à natureza humana, e assim podemos dizer, porque ele acredita nesse senso de justiça natural do ser humano, por isso ele coloca o ser humano, o individualismo, a individualidade acima da abstração coletiva do Estado. Pensando então essa ideia do Churro, eu tenho algumas considerações a serem feitas, não necessariamente quero desconstruir o pensamento do autor, mas eu gostaria de acrescentar então dentro dessas temáticas
algumas considerações pessoais. Então, a partir do que eu estou falando aqui, eu estou fazendo um diálogo com o pensamento de Churro, não estou citando Churro. Até o momento aqui eu estou citando Churro no pensamento da desobediência civil, parte da sua biografia, e nós conseguimos encontrar esse estilo de pensamento que eu discorri até o momento. A partir desse momento, não é mais apenas Churro, sou eu quem estou dialogando com o pensamento do autor. Porque vai que depois, eu ouvi fulano falar que Churro pensava assim. Não, Churro não pensava assim. É o Daniel quem está dialogando com o pensamento de Churro a partir desse momento. Então vamos lá. Segundo uma espécie de biografia que ele relata, né, onde ele vai para uma floresta durante cerca de 2 anos e 2 meses aproximadamente. Ele vive nessa floresta a partir do seu trabalho, né, ele constrói toda a sua sobrevivência numa vida simples. Apesar dele ter ido para a floresta, é importante ressaltar que ele não era um misântropo, ele não sofreu de uma misantropia, que é essa questão de não ter contato e ter repulsa por qualquer ser humano, ou por qualquer sociedade, ou por qualquer convívio social. Ele não era um misântropo, mas ele tinha contato, porque os seus amigos traziam informações políticas, ele recebia visita em sua casa, ele ia visitar os seus amigos, então ele tinha esse convívio, mantinha esse convívio social, mas ele foi então para a floresta viver essa vida simples, modesta, e nisso ele está fazendo uma grande crítica ao conceito de desenvolvimento e progresso provocado não só pela Revolução Industrial, mas também pela industrialização que está acontecendo nesse momento, no momento da vida de Churro, nos Estados Unidos. Então ele acredita, sobretudo, numa autoconsciência humana, que o ser humano deveria desenvolver essa autoconsciência, porque há um senso de justiça natural nesse ser humano, e essa autoconsciência se daria no contato do ser humano para com a natureza. Então, nessa vida de sobriedade simples e modesta, a qual ele acredita que o ser humano tomaria essa autoconsciência e viveria então dessa forma, a qual não prejudicaria a sociedade e a individualidade. Tamanha importância que esse autor dava à natureza, que dizem, né, a última de suas frases teria sido Alce Indus, por tamanha simpatia que esse pensador tinha para com a natureza. Isso já é bastante contraditório pelo seguinte fato. Hoje, geralmente quem reivindica, quem evoca o pensamento de Churro são justamente pessoas, né, na maioria das vezes contrárias ao Estado. É interessante que ele se encontra na boca das pessoas e o argumento das pessoas é justamente contrário àquilo que o Churro pensava. Porque essas pessoas que são contra o Estado e que são contra a política de impostos e que sonegam impostos e que não pagam impostos, que tem aversão a esse tipo de coletividade, que investe, né, nessa individualidade, nesse individualismo, na maioria das vezes elas não se importam com as implicações ecológicas de uma economia capitalista, da qual reflete em sérias implicações em relação à natureza em si. E essas mesmas pessoas, você vê que no pensamento de Churro há um pensamento e há uma grande admiração e cuidado para com a natureza. Mas no pensamento de Churro também há uma séria crítica em relação ao governo dos Estados Unidos. O que hoje essas pessoas muitas vezes citam Churro, a contradição, porque elas são quase que idólatras da política estadunidense. Mas não só isso. Muitas vezes essas pessoas acreditam em uma natureza humana caótica, desigual, e em uma natureza humana injusta,
contraditório ao pensamento do próprio Churro, que acredita numa natureza humana e é um otimista em relação a essa natureza humana. E como se não fosse suficiente, a maioria das pessoas que reivindicam essa política contra impostos, elas querem justamente justificar a vida luxuosa, a vida opulenta, a vida formada em cima de privilégios e meritocrática em relação ao sistema econômico capitalista, da qual Churro também é um sério crítico, porque ele é contra essa vida opulenta, essa vida esbanjadora, prodigiosa, um estilo de vida pródigo. Então é disso que Churro está criticando, e na maioria das vezes o pensamento de Churro vem justamente com relação, ou é trazido à tona justamente por essas pessoas que pensam totalmente diferentes do próprio Churro. Essa é a primeira consideração que eu queria fazer. O Churro hoje está na boca de quem não deveria estar. A segunda consideração é que quando eu leio os comentários sobre o autor, quando eu li, a Desobediência Civil, e esse tempo atrás eu estava novamente dando uma folheada, eu questiono o que me traz uma inconformação, vamos dizer assim, é justamente essa naturalidade do senso de justiça que o autor aponta. Porque, mais que isso, eu acho que talvez o que tenha no ser humano não seja propriamente um senso de justiça, mas talvez o que tenha embutido e que seja natural é justamente o contrário, o senso de injustiça. E aí eu gostaria de indicar para vocês um vídeo onde um autor, um grupo de pessoas, faz um experimento social com 2 macacos, e esses macacos gostam muito de uva, e coloca para fora, na mão de uma instrumentadora, vamos assim chamá-la, uma vasilha de pepino e uma vasilha de uva. E ela entrega uma pedra para esse macaco pega a pedra e devolve a pedra. A partir do momento que ele devolve a pedra, ele ganha um pagamento, ele ganha uma recompensa. Na recompensa, a instrumentadora, ela dá um pepino de recompensa para esse macaco compra. Tem outro macaco numa incubadora logo ao lado, dividida, logicamente, e ela faz a mesma ação, entrega uma pedra a esse macaco devolve a pedra. A partir do momento que ele devolve a pedra, ela vai dar uma recompensa, um pagamento para esse macaco. E ela não dá pepino para esse, ela dá uva para esse, que é o que os macacos mais gostam, nesse contexto no qual eles vivem, E ela entrega a uva. E aí ela entrega novamente a pedra para esse outro macaco. Esse outro macaco, que recebeu o pepino a primeira vez, pega a pedra e devolve rapidamente a pedra para ela, esperando ganhar a uva. E ela entrega o pepino, ele pega o pepino e joga nela. Aí ela entrega a pedra para o outro macaco que já tinha recebido a uva. Esse macaco devolve a pedra e ela entrega novamente uva para ele. E esse outro macaco entra em desespero, ele bate, ele fica desesperado, porque ele se sente injustiçado. Ele está repetindo a mesma ação que aquele outro macaco está fazendo, mas ele está recebendo pagamentos diferentes. Então, o que eu questiono no pensamento de Churro é que talvez seja natural, na natureza, poderíamos assim até dizer, não seja um senso de justiça, mas talvez o que seja ativo nessa questão seja o nosso senso de quando nós somos injustiçados. Quando nós somos injustiçados, as coisas doem. Nós sabemos que nós estamos sendo injustiçados. E por mais que nós sejamos complacentes com isso, no fundo, nós sabemos que nós sofremos injustiça. Aquela velha frase, quem bate esquece, quem apanha não esquece. Por que quem apanha nunca esquece? Por quê? Porque sua liberdade fora violada e a do outro foi ampliada em cima da sua liberdade. Então, é a segunda questão que eu queria apontar. A primeira, Churro está na boca de quem não deveria estar. Quem indica Churro hoje não pensa como Churro. Segunda questão é que eu questiono essa noção da natureza justa dessa individualidade humana, justamente por talvez acreditar que o que seja natural no ser humano é a injustiça e não a justiça. E terceira coisa, é interessante observar a concepção política do Churro, porque ele tira essa imagem inocente, ele tira essa imagem simpatizante,
empática que os indivíduos possam ter em relação ao Estado. É como se realmente fosse uma revelação de tirar o véu e falar assim: o Estado não é benevolente, o Estado não é essa coisinha fofa, essa fofura toda que vocês pensam que o Estado é. O Estado não é algo puro e nem algo divino, muito pelo contrário, o Estado é movido por relações de interesse, por relações de poder, o que pode muitas vezes e o que tende muitas vezes a ocasionar as injustiças na sociedade, tal qual ele está vendo a injustiça em relação aos Estados Unidos, ao México, aos Estados Unidos com pessoas que são escravas, aos Estados Unidos com ele, que acredita que o governo não é um governo que o representa, por isso ele não vai pagar impostos. Mas ele assim é preso. Então o Estado não é tão bonzinho quanto as pessoas concebem. Aliás, nem o poder é tão bonzinho assim. Acho que relações políticas e relações de poder estejam além do bem e do mal, esteja além de uma moral totalmente de ou a quem depende do ponto de vista. E dentro disso que eu estou falando, que esse Estado não é benevolente, eu acho interessante pensar que pessoas ela vêm antes do Estado, indivíduos vêm antes de governo. E talvez esteja combatendo veementemente a ideia de coletividade do próprio Durkheim, mas pessoas vêm antes do Estado. Concepções políticas, ou melhor, indicações pessoais e individuais, elas vêm antes dessas questões. Me lembro que eu apresentei um trabalho que relacionava o Estado brasileiro em relação à laicidade e o quanto é necessário esse Estado se tornar laico. E após apresentar esse trabalho, eu acredito que uma das coisas que eu realmente parei, pensei e avaliei é que as pessoas elas vêm antes do Estado no sentido que seria deselegante, seria conceber um Estado um tanto expansionista e com essa política posta, né? Se nós não compreendêssemos ou não concebermos essas mudanças estruturais em um longo período, e nós quisermos que em apenas um ano o Estado brasileiro tire todos os resquícios da religião que está presente no nosso Brasil desde a colonização. É por isso que muitas vezes algumas coisas que são progressistas, né, elas acabam se tornando conservadoras no sentido de se tornarem verdadeiros totalitarismos, talvez por conta disso, porque as mudanças elas são dramáticas, são mudanças que nós precisamos de concebê-las a longo prazo, a um período de tempo, não é algo que se dá, porque promover a conscientização e a própria individualidade, se nós formos investir nos indivíduos desenvolverem suas individualidades, demanda um determinado tempo, não é algo que se dá tão simplesmente assim, não é algo mágico, na qual hoje no Brasil as pessoas acreditam em mágica, acreditam que se um governo sai, magicamente a corrupção se extingue. Corrupção estrutural, sistêmica na nossa sociedade, e as mudanças elas ocorrem de igual forma. Não adianta tentar agir apaixonadamente nesse instante, isso que se dá em longo prazo, nem tampouco com a seletividade e burlando a própria lei, como estão fazendo. Mas não é sobre isso esse vídeo. Então, as 3 implicações de Chuhoku, considerações que eu estou dialogando com o pensamento dele, é que hoje o pensamento dele é reivindicado pela direita, que não tem a menor aptidão de pensar como Chuhoku. Chuhoku, ele, enfim, como eu disse, valoriza a natureza. A direita, na maioria das vezes, está pouco se lixando, nem acredita em aquecimento global, nem acredita nessa mudança toda que está ocorrendo no mundo, nesse perigo da falta de água e tal, nem acredita nisso. Chuhoku é um defensor de uma vida modesta e de uma vida simples. Foi para a floresta fazer isso. A direita, na maioria das vezes, é um defensor da vida luxuosa, opulenta, baseada no privilégio, a partir da meritocracia. Então, Chuhoku está na boca de quem não deveria estar. Segunda consideração é que eu questiono essa ideia do senso de justiça natural no ser humano, porque eu acho que talvez o que seja mais natural a nós seja o senso de injustiça.
E a terceira é que ele desmistifica essa imagem divinizada, cristianizada do Estado. Traz essa implicação de que as pessoas elas vêm antes do Estado, não depois. Eu queria apenas fazer uma citação, então, desse autor que tinha tanta empatia para com a natureza. Ele diz assim: fui para os bosques viver de livre vontade, para sugar todo o tutano da vida, para aniquilar tudo o que era a vida, e para, quando morrer, não descobrir que não vivi. É interessante pensar que essa autoconsciência dele. Ele é um transcendentalista, ele acredita em uma alma do mundo, né? Ele acredita que o mundo tem uma alma e que nós deveríamos, então, em contato com a natureza, tomar essa autoconsciência. É um caminho tanto espiritual por parte do autor. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do pensamento de Churro. Depois leiam sobre o autor. Faça essa experiência. Tem um documentário no YouTube disponível de 49 minutos a respeito do autor. Vale a pena. Galerinha do Pincelada do Saber, esse foi mais um pensamento de Henry David Thoreau. Eu acho que é isso aí. Até o próximo Pinceladas do Saber. Tchau!